Shalom a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje eu estarei falando sobre a luz, o pecado, a confissão e a propiciação. Abra a Bíblia dos Senhores por gentileza, em 1 Yohanan, 1 João 1:5, onde lá irá dizer sobre a luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Eu quero que todos os senhores lembrem que o perdão na vida do ser humano é muito importante. O perdão na vida do ser humano é muito importante. Por que perdoamos? Porque nós fomos perdoados. Isso mesmo. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Então aprenda a perdoar também. Aprenda a perdoar. Porque o senhor e a senhora foi perdoado. Aprenda a perdoar teu irmão. Aprenda. Então podemos ver como está. No 5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciarmos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Então entenda que Deus, ele é luz. Então, se dissermos que andamos na luz, porém fazemos a vontade da carne, fazemos os desejos carnais, somos mentirosos, estamos mentindo para nós mesmos. No 6 vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que nós não praticamos? Porque nós nos fazemos um mentiroso, nós nos fazemos um filho do padrasto. Obreiro, quem que é esse padrasto? Rassatã. O que é Rassatã? Rassatã é Satanás. Rassatã é Satanás. Então, como nós mentimos, nós nos fazemos filho do padrasto. Mas eu quero convidar o senhor, a senhora, os senhores a serem, não se fazerem, serem filho de Deus. Serem. Aleluia. No 7 vai dizer assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Yeshua, Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Entenda que se os senhores andarem na luz, como Deus, como Ele estar na luz, nós devemos manter comunhão. Nós mantemos comunhão com Ele. Nós devemos manter comunhão com nossos irmãos. Nós devemos manter a comunhão. Mas hoje em dia muitas pessoas elas estão colocando não ter comunhão. Mas a Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com o outro. Nós mantemos comunhão com Ele e devemos ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo, no Messias, Yeshua. Devemos ter. No 8 irá dizer: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em vós. A verdade não está em nós. Por quê? Por que a verdade não está em nós? Porque a gente estamos mentindo para nós mesmos. Ao primeiro pecado
nós nos tornamos o quê? Falhos. Quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, eles vão para a floresta. Onde que é a floresta, obreiro? É fora do jardim. É fora do jardim. Então, quando eles saem de lá, eles vão para a floresta. E na floresta tem adultério. Na floresta tem o pecado. Na floresta tem o engano, a bebedice, a desonra, e etc. A floresta é um lugar mau. A floresta é um lugar mau. Então eles saíram de um lugar bom e foram para um lugar mau. A consequência do pecado. Consequência do pecado. E através disso nós passamos o quê? A sermos pecadores. Mas a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer, lá no 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Porém, o quê? Se tivermos força de vontade, verdadeiramente, força de vontade para mudar. Verdadeiramente, falar com Deus, Pai, eu quero mudar. Não é dizer, Senhor, eu quero mudar, mas continuar acomodado. É dizer, Senhor, eu quero mudar. Deus, pensamentos ruins, eu repreendo em nome do Machichu nesse exato momento. Pessoal, eu falo Yeshua, mas o Senhor pode ser acostumado a falar Jesus. Yeshua é Jesus, porém eu falo no hebraico os senhores a tradução, transliteração, tá ok? Transliteração, tá ok? Então é isso. Então, se a gente tivermos força de vontade, confessar o nosso pecado, tivermos força de vontade verdadeiramente e mudar de vida, Ele é justo. A Bíblia diz, lá em 1 Yohanan, como eu disse, 1 Yohanan, 1 João 1, 9. Então, Ele é justo, a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e purificarmos de toda injustiça. De toda injustiça. Nos purificar. Ele é justo e fiel. Então eu te convido nesse exato momento a ser filho de Deus. Ei, tenha força de vontade. Tenha força de vontade. Queira verdadeiramente mudar. Confesse seu pecado. Confesse. Abra tua boca nesse exato momento, feche teus olhos e confesse. Se conserte. Pois a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é justo e fiel. Justo e fiel para nos purificar. Então feche os teus olhos nesse exato momento. Fale com Deus. Pai, me ajude a mudar. Eu quero mudar. Pai, eu quero ter força de vontade para mudar. E não se acomode. Não faça somente oração. Pai, eu quero mudar. E não tenha força de vontade. Você necessita ter a força de vontade. Tenha força de vontade para que você possa mudar. Para que o Senhor, para que a senhora possa mudar de vida. Se confesse, pois a Bíblia diz que Ele é justo e fiel para nos perdoar. Nos purificar de toda injustiça. E no 10 vai dizer, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E sua palavra não está em nós. Obreiro, como assim? Entenda. Que se o Senhor, que se a senhora dizer que não tem pecado, que nunca cometeu pecado,
é um mentiroso. E fala, e como se estivesse falando, o Senhor é mentiroso. O Senhor é um mentiroso. O Senhor é mentiroso. O Senhor está sendo mentiroso. O Senhor está sendo mentiroso. O Senhor é um mentiroso. É como quando a Senhora fala que não comete, que nunca cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que faz mentiroso. Como te diz, o Senhor, a Senhora está fazendo ele, o Senhor faz ele mentiroso. E a palavra não está em vós. A verdade não está em vós. O correto não está em vós. O correto não está. No 2, 4, irá dizer: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Ei, por quê? Porque aquele que diz, eu conheço, deve guardar os mandamentos, deve obedecer à palavra, deve lutar para agradar a ele, deve lutar para deixar essas vontades carnais de lado e agradar a Deus. Agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Então, se nós dissermos que o conhecemos e não obedecemos a palavra, nós somos o mentiroso. E a verdade não está em nós. Porque a Bíblia diz, aqui no 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Assim querá dizer, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso, sabemos que estamos nele. Aleluia. Então, entenda que aquele, entretanto, que guarda os mandamentos, que guarda as palavras, que quer cada vez mais aprender, para cada vez mais obedecer a palavra, cada vez mais querer agradar a Ele, cada vez mais ser de modo que Ele queira, e não de modo que o Senhor, não de modo que a Senhora queira, mas sim de modo que Ele, o Todo-Poderoso, o Deus vivo queira. Aleluia. Então, quando a gente guarda a sua palavra, a palavra de Deus, nela verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Verdadeiramente o amor aperfeiçoado dentro de si. Então, no 5 vai dizer, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado dentro de vós o amor. Nisso sabemos que estamos com Ele. Então, quando nós guardamos, quando nós obedecemos, nós sabemos que verdadeiramente o amor está aperfeiçoando dentro de nós. E nós sabemos, então, que nós estamos com Ele. Aleluia. Nós sabemos. Aleluia. Não sei dizer. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então entenda. Se o Senhor, se a Senhora disser que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve ser santo porque ele é santo. O Senhor e a Senhora devem lutar para poder ser santo, porque a Bíblia diz lá em 1 Kéfa, Pedro 1. 1 Kéfa, Pedro 1,14 vai dizer: como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que teneis anteriormente na vossa ignorância.
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então, o que ela diz? Ela diz para nós, para que a gente não nos amodeie, para que a gente não venha voltar para a paixão da nossa ignorância, da nossa vida anteriormente na ignorância. Então não devemos nos amodar, nos amodeceis, não vos amodeceis. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Então, lute para poder ser santo. Lute para poder ser uma pessoa que agrade a Deus. Lute para agradar a Deus. Lute. Lute. Pois a Bíblia diz: sede santo porque Ele foi santo. Aleluia, amém, amém, amém. Amém. No 2:9, lá no 2:9 irá dizer assim, ó: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Lembra da parte lá no 7, onde que eu disse: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Não fui nem eu que disse, foi a Bíblia que disse. A Bíblia diz, não fui eu que disse. A Bíblia está dizendo. A Bíblia. A própria Bíblia está dizendo. Então, o 7 ele estava dizendo: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. Então nós temos comunhão com Ele e devemos ter comunhão com nossos irmãos. Porque lá no 2:9 está dizendo: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora estar nas trevas. Até agora andais em trevas. Por quê? Porque não sabeis amar. Não sabeis amar, não sabeis ajudar, não sabeis também proteger, ajudar, guardar o teu irmão, salvar ao teu irmão. Então aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Até agora. Até agora. Então o que adianta? Ela pode pensar: meu Deus, agora eu estou na luz. Mas se ela está odiando ao teu irmão, ela está em trevas. Ela está na escuridão. E a Bíblia diz que a escuridão e a luz não andam juntos. São separados. Os dois não combinam. A luz é a luz. As trevas, a escuridão é a escuridão. Entenda. E lá no 11 irá dizer: 1 João 2:11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha, eu posso lhe pedir uma coisa? Nesse exato momento, tampe os seus olhos com a sua mão. Tampe, pode tampar os seus olhos com as tuas mãos. E eu quero que os senhores me digam, eu quero que os senhores me falem, eu quero que os senhores me falem pela casa. Eu quero que os senhores vão e vai andando pela casa e vejam, tropeçaram, quase caíram, bateram na porta, na parede, chutaram uma cadeira, chutaram uma mesa, tropeçaram em uma cadeira, tropeçaram em uma mesa. Como foi?
Eu quero que os senhores escrevam aí nos comentários, por gentileza. Escrevam, por gentileza, nos comentários como foi. Tropeçaram, caíram, mas tampe vossos olhos. Tampe. Obreiro, por que o senhor pedistes para fazer isso? Ei, para o senhor ver. O senhor somente tropeçou. O senhor somente pode ter batido, tropeçado na porta, na parede, encostado em algo. Mas a Bíblia é que ela está dizendo sobre cegueira espiritual. A cegueira espiritual é pior do que a física. A cegueira espiritual é pior do que a física. Pois se uma pessoa está cega espiritualmente, ela não sabe para onde ela vai. Então se vê que ela pode tropeçar, ela pode cair no buraco. Ela não sabe. Ela pode cair no buraco. Ela pode cair, se afogar. Ela pode tropeçar e cair na água e se afogar, cair no rio e se afogar. Ela pode se escorregar. Ela pode. Ela pode. Porque a cegueira dela é espiritual. Então, porém, aquele que odeia teu irmão, ele ainda está em trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque há uma cegueira espiritual nos seus olhos. Então, se uma pessoa ela diz que é um servo de Deus, porém continua andando nas coisas erradas, continua fazendo as coisas erradas, ela anda nas trevas e ela está cega. E há uma cegueira espiritualmente nos olhos dela. Mude isso. Mude. Mude. E lá em 2,15 irá dizer assim. Em 2,15 irá dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a corruptência da carne, a corruptência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem, como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, permaneça eternamente. Permaneça firme, permaneça eternamente, pois lembre-se que a gente não deve amar o mundo, a gente não deve amar o mundo, a gente não deve amar essas concupiscências do mundo. A gente não deve fazer as vontades desse mundo, mas sim a vontade de Deus e permanecer eternamente nele, com ele. Aleluia. Aleluia. E fazer verdadeiramente a vontade dele, a vontade de Deus, a vontade do Pai. A vontade, a verdadeira vontade. Porque muitas vezes nós achamos que essa é a nossa verdade. Essa vem no nosso pensamento, nós achamos que a nossa verdade é o que nós mesmos estamos pensando, isso daqui é bom para mim. Não. A verdade, a vontade, perdão, é a vontade. A vontade de Deus que deve ser feita, não a sua própria. E a Bíblia diz, lá em Matityahu, para quem não sabe o que é Matityahu é Mateus. Mateus 6:33. Matityahu. Vai estar escrito assim. Matityahu
6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o que a Bíblia diz? Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Então entender isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Fazei primeiro a vontade de Deus. Alegai a Deus. Faça o desejo de Deus, a vontade de Deus, para que as demais coisas venham serem acrescentadas. Faça o que Deus queira e não o que vós mesmos queiram. Agrade a Deus e não a vós mesmos. Seja santo porque Ele foi santo. Seja santo porque Ele é santo. O adore, o busque, o louve, o glorifica, o glorifica. Eu vou estar deixando um comentário com uma pergunta. Como foi a sensação? Qual foi a experiência depois que o Senhor e a Senhora vendou os seus olhos? Eu vou deixar essa pergunta nesse exato momento aqui para os senhores, fazendo a seguinte pergunta: qual foi a sensação dos senhores ao vendar, ao cobrir os olhos dos senhores? Qual foi essa sensação? Qual foi? Eu quero que os senhores me respondam qual foi a sensação. Assim que terminarmos, eu estarei deixando aqui. E eu gostaria que os senhores respondessem. Qual foi a sensação quando os senhores pegaram, cobriram os olhos dos senhores e começaram a andar? Eu gostaria de saber. Tropeçaram na mesa, numa cadeira, bateram na porta, bateram na parede, acertaram a janela. Eu gostaria de saber. Mas lembre, cegueira é cegueira espiritual. Se for necessário ver esse vídeo novamente, veja, volte do início e veja, se for necessário, para que venhais aprender corretamente, para que venhais aprender certo. Amém, amém e amém. E eu vou estar orando agora, para que venhamos poder terminar. Amém? Então vamos nesse exato momento estar orando juntamente com todos. Feche os seus olhos. Senhor, meu Pai, primeiramente eu agradeço, Senhor, por esse maravilhoso momento, por essas palavras maravilhosas que o Senhor vos me concedeu. O Senhor concedeu, meu Pai, esse maravilhoso fôlego de vida para que essa pessoa possa estar, meu Deus, acompanhando até esse exato momento. Eu agradeço ao Senhor por cada momento de vida que essa pessoa tem tido. E o Senhor tem tido misericórdia dessa pessoa. Eu vos agradeço, meu Deus. Eu vos agradeço por essa palavra maravilhosa, onde podemos aprender muito. Onde podemos aprender, meu Pai, que devemos amar nosso irmão. Onde podemos aprender, meu Deus, que devemos nos confessar, que devemos aprender a perdoar. Meu Pai, onde aprendemos que devemos andar na luz. Meu Pai, onde aprendemos, meu Pai, que as trevas não compensam. Meu Pai, eu agradeço ao Senhor. Meu Pai, eu peço, meu Pai, que o Senhor visite essa casa, que o Senhor visite a vida. E que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde de todo mal. Em nome do Mashiach Yeshua. Amém. Isso, Senhor, isso, Senhora. Creu, acreditou e acompanhou essa palavra.
Deixa um amém. Diga um amém. Diga um amém, porque em várias outras coisas as pessoas elas lotam de comentários, lotam dessas coisas mundanas, lotam. O meu interesse aqui não é que isso venha lotar de comentário. O meu interesse é que a maior porcentagem de pessoas venham estar vendo esse vídeo, venham estar acompanhando esse vídeo, para que venham estar podendo aprender da palavra do Senhor. Eu não importo se tem muito comentário. O que eu realmente quero é que venha ter uma porcentagem de pessoas que venham estar acompanhando esse vídeo, para que venham estar aprendendo. Esse é o meu interesse, que as pessoas venham estar aprendendo da palavra do Senhor, venham estar aprendendo do amor de Deus, venham estar aprendendo do tanto que Deus é bom. Esse é o meu interesse, que as pessoas venham estar aprendendo, que as pessoas venham poder aprender mais da palavra. Esse é um interesse que devemos lutar, que lutemos para que possamos cada dia mais poder ganhar mais pessoas para o Messias, poder fazer as pessoas verem o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus está sempre nos ajudando, o tanto que Deus está ao nosso lado, para que as pessoas elas venham aprender isso e que elas venham poder se consertarem, querer fazer o certo, querer fazer a vontade de Deus, querer ser uma pessoa que agrade a Deus, querer ser uma pessoa segundo o coração de Deus. O meu desejo para os senhores é assim como está escrito lá em Colossenses 2:6, onde vai estar escrito assim: Ora, como recebestes o Messias Yeshua, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal também fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Aleluia. Então entendas, o Senhor recebestes ele. Então andai como ele. Andai como ele. Andai. E cada vez mais vai crescer em ações de graças. Então vão ser edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Esse é o meu interesse. Que cada uma pessoa ela venha poder estar ouvindo da palavra. Cada uma das pessoas ela vem estar podendo receber Yeshua como teu Salvador. E para que essas pessoas elas venham estar andando com Ele, andando assim como Ele, lutando para andar assim como Ele, lutando para poder ser santo, porque Ele foi santo, lutando
Esse é o meu interesse para o povo de Deus. Esse é o meu interesse que eu quero para as pessoas. Que elas venham receber o Messias Yeshua e andar como ele. Que elas venham lutar para poder ser santa, porque ele é santo. Esse é o meu interesse que eu tenho pelo povo. Agora, se tem muito comentário, eu não me importo com isso. Eu só não quero que o Senhor saia com dúvida. Eu só não quero que o Senhor saia com dúvida. Eu só não quero que o Senhor saia nesse vídeo, assim que ele termine, e o Senhor tenha ficado com dúvida, não tenha entendido. Isso eu não quero. Não. Eu não quero. O que eu quero é que os senhores recebam o Messias Yeshua como teu Salvador, que andem como ele andou e lute para ser santo, porque ele é santo. É isso que eu quero. E eu vou ficando por aqui. Shalom. Tchau, tchau. Deus os abençoe.